Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história de uma das maiores e mais influentes religiões do mundo, o Islã. Com mais de 1,9 bilhão de seguidores, a religião muçulmana tem uma história rica e complexa que moldou impérios, culturas e o mundo como o conhecemos hoje. Vamos entender como tudo começou e como se desenvolveu ao longo dos séculos. Tudo começa no século VII, na Península Arábica, com um homem chamado Maomé, ou Muhammad. Ele nasceu na cidade de Meca, um importante centro comercial e religioso da época. Aos 40 anos, por volta do ano 610 d.C., a vida de Maomé mudou para sempre. Ele começou a ter experiências espirituais profundas. Durante um retiro em uma caverna no Monte Hira, ele acreditou ter recebido a primeira de muitas revelações do anjo Gabriel, ou Jibril em árabe. Essas revelações, que continuaram por mais de 20 anos, formaram a base do Alcorão, o livro sagrado do Islã. A mensagem central era simples, mas revolucionária para a época. Existe um único Deus, Alá, e as pessoas deveriam se submeter à sua vontade. Essa submissão, em árabe, é Islã. Maomé começou a pregar sobre justiça social, caridade, humildade e a importância da oração. Ele ensinou que todos eram iguais perante Deus, independentemente de sua tribo ou status social. No início, a mensagem de Maomé não foi bem recebida em Meca. Os líderes tribais e comerciantes locais viram suas ideias como uma ameaça ao seu poder político e econômico, já que a cidade lucrava com a peregrinação de povos politeístas. A perseguição aos primeiros muçulmanos tornou-se intensa. Por causa disso, em 622, Maomé e seus seguidores tomaram uma decisão crucial. Migraram da cidade de Meca para Medina. Esse evento, conhecido como Hégira, foi tão importante que marca o início do calendário islâmico. Em Medina, a comunidade muçulmana, ou Ummah, floresceu. Maomé não era apenas um líder religioso, mas também um estadista e líder militar. Ele uniu as tribos rivais da cidade e estabeleceu uma constituição que garantia direitos e deveres para todos os cidadãos, incluindo judeus e outros grupos. Foi em Medina que a identidade islâmica se consolidou. Após vários anos de conflitos com Meca, os muçulmanos finalmente retornaram à sua cidade natal em 630, desta vez como conquistadores, mas a conquista foi em grande parte pacífica. Maomé perdoou seus antigos inimigos e consagrou a Caaba, o cubo sagrado no centro da grande mesquita, ao culto de um único Deus. Quando Maomé faleceu em 632, a comunidade muçulmana enfrentou sua primeira grande crise. Quem seria o próximo líder? Isso nos leva à segunda fase, a Era da Grande Expansão. Os primeiros 4 líderes que sucederam Maomé são conhecidos como os califas bem-guiados, ou Rashidun. O primeiro foi Abu Bakr, um amigo próximo e sogro do profeta. Ele consolidou o controle sobre a Península Arábica. Depois veio Umar ibn al-Khattab, um gênio militar e administrativo sob cujo comando o Islã se expandiu de forma impressionante. Ele conquistou territórios do Império Bizantino, como a Síria e o Egito, e todo o Império Persa. O terceiro califa foi Uthman ibn Affan, que padronizou a versão escrita do Alcorão para evitar disputas. E o quarto foi Ali ibn Abi Talib, primo e genro de Maomé. Neste período, em menos de 100 anos, o domínio islâmico se estendeu do Oriente Médio ao norte da África, chegando até a Península Ibérica, que hoje corresponde a Portugal e Espanha. Foi um dos impérios de expansão mais rápida da história. Os exércitos muçulmanos eram disciplinados e motivados, e muitas populações locais, cansadas dos impérios bizantino e persa, receberam os novos governantes com tolerância. No entanto, a questão da sucessão após Maomé nunca foi totalmente resolvida e acabou gerando a maior divisão interna do Islã, que perdura até hoje: a separação entre sunitas e xiitas. Após a morte do terceiro califa, Uthman, uma guerra civil eclodiu. A disputa central era sobre quem tinha o direito de liderar a comunidade. Os que mais tarde seriam chamados de sunitas acreditavam que o líder, o califa,
deveria ser escolhido por consenso entre os membros mais qualificados da comunidade, não precisando ser um parente direto de Maomé. Eles apoiaram a legitimidade dos 3 primeiros califas, Abu Bakr, Umar e Uthman. Hoje, os sunitas representam a grande maioria dos muçulmanos no mundo, cerca de 85 a 90%. Por outro lado, um grupo acreditava que a liderança deveria permanecer na família de Maomé. Eles defendiam que Ali, seu primo e genro, casado com sua filha Fátima, era o sucessor legítimo desde o início. Seus seguidores ficaram conhecidos como Shiat Ali, ou o Partido de Ali, dando origem ao termo xiitas. Para eles, a liderança espiritual, o imamato, é uma designação divina passada através da linhagem de Maomé. Embora sejam minoria, os xiitas têm uma presença significativa em países como Irã, Iraque, Bahrein e Líbano. Essa divisão política e teológica marcou profundamente a história islâmica. Após a era dos califas bem-guiados, a liderança passou para dinastias, dando início à era dos grandes impérios islâmicos. O primeiro grande império foi o Califado Omíada, que governou de 661 a 750. Eles transferiram a capital de Medina para Damasco, na Síria, e continuaram a expansão territorial, levando as fronteiras do império até a Espanha no oeste e a Índia no leste. Eles construíram monumentos icônicos, como a Cúpula da Rocha em Jerusalém. Em 750, os Omíadas foram derrubados pela dinastia Abássida. O Califado Abássida marca o que é conhecido como a Idade de Ouro Islâmica. Eles moveram a capital para uma nova cidade, Bagdá, que rapidamente se tornou o maior centro intelectual, científico e cultural do mundo. Durante este período, que durou até 1258, o mundo islâmico fez avanços extraordinários em matemática, com o desenvolvimento da álgebra, em astronomia, com observatórios que mapeavam as estrelas, na medicina, com hospitais e enciclopédias médicas, e na filosofia, traduzindo e preservando as obras de grandes pensadores gregos como Aristóteles e Platão. A arte, a arquitetura e a literatura também floresceram. Foi uma época de grande prosperidade e inovação. O Império Abássida começou a se fragmentar com o tempo, mas outros grandes impérios islâmicos surgiram. O mais duradouro e um dos mais poderosos foi o Império Otomano. Fundado no final do século XIII, os otomanos conquistaram Constantinopla em 1453, pondo fim ao Império Bizantino e transformando a cidade em Istambul, sua nova capital. No seu auge, o Império Otomano controlava vastos territórios no Oriente Médio, norte da África e sudeste da Europa. Foi uma potência global por mais de 600 anos, até seu colapso após a Primeira Guerra Mundial, em 1922. Isso nos leva à Era Moderna, nos séculos 20 e 21. Com o fim dos grandes impérios, especialmente o otomano, o mapa político do mundo muçulmano mudou drasticamente. Surgiram os Estados-nação modernos que conhecemos hoje, muitos deles com fronteiras desenhadas por potências coloniais europeias. O século XX foi um período de grandes transformações, com movimentos de independência, reformas políticas e debates intensos sobre a identidade islâmica em um mundo em rápida modernização. Hoje, o Islã continua a ser uma força dinâmica e diversificada. Vemos debates contínuos sobre a relação entre tradição e modernidade, a interpretação das escrituras e o papel da religião na vida pública. A globalização também levou à formação de grandes e vibrantes comunidades muçulmanas na Europa, nas Américas e em outras partes do mundo, cada uma adaptando sua fé a novos contextos culturais. Apesar de toda essa diversidade e evolução histórica, os princípios centrais do Islã permanecem os mesmos para a maioria dos muçulmanos: a crença em um único Deus, Alá, e em Maomé como seu último profeta. Os 5 pilares da fé continuam a guiar a vida de milhões: a declaração de fé, as 5 orações diárias, a caridade para os necessitados, o jejum durante o mês do Ramadã e a peregrinação a Meca, o Hajj, para aqueles que podem realizá-la. Então, para resumir essa longa história, o Islã nasceu no século VII com as revelações ao profeta Maomé.
expandiu-se rapidamente sob os primeiros califas, criando um vasto império. Uma divisão sobre a liderança deu origem aos ramos sunita e xiita. Grandes impérios como o Omíada, o Abássida e o Otomano dominaram a cena mundial por séculos, contribuindo imensamente para a ciência e a cultura. E hoje o Islã é uma religião global, diversa e em constante diálogo com o mundo moderno. Espero que tenham gostado desta viagem pela história do Islã. É um tema vasto e cheio de nuances, e nós apenas arranhamos a superfície. Se você achou este vídeo informativo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima.